Mário Ottoboni, filho de Ângelo Ottoboni e Maria Martins Ottoboni. Meus pais são de origem italiana. Eu nasci em Barra Bonita, estado de São Paulo, em 11 de setembro de 1931. E minha família chegou em São José dos Campos no dia 30 de outubro de 1944. São José dos Campos era um contraste, era uma cidade triste e uma cidade romântica ao mesmo tempo, porque nós nos conhecíamos, né? A gente conhecia todo mundo. E que atividade tínhamos naquela época? Se não jogar as nossas peladas, né? Empinar pipa, o que se faz hoje. Só que era uma família. Aqui a cidade, 4, 5 ruas aqui só no centro, né? Era a Rua de Trás, hoje é a Rua São José, que dá a vista para o banhado. A Rua Humaitá, Rua 15 de Novembro, Rua 7 de Setembro, a Rua Vilaça e a Rua do Cemitério. Depois as transversais, né? Coronel José Monteiro, onde tem hoje o Cine para Todos, que era o cinema da época, né? Foi a coisa mais bonita que se fez em São José naquela época, era o Cine para Todos. E aqui na Praça Afonso Pena, os circos se armavam aqui, né? Enfim, as diversões, como o circo, o parque de diversões, paravam sempre aqui na Praça Afonso Pena, ou de outra feita na Praça da Matriz, onde havia a concentração do povo. O passeio nosso era na Rua 15 de Novembro e terminava ali na Praça da Matriz. Então era comum a gente encontrar muitos tuberculosos, né? Mortos nas ruas de São José. O pessoal passava em São José, naquela época a condução que prevalecia era a rede ferroviária. O pessoal passava tapando o nariz, né? Com medo da tuberculose. Mas por outro lado era uma cidade romântica, porque havia as serenatas, né? Todo mundo conhecia todo mundo, era muito bom nesse sentido. Mas nós pegamos São José, então, nascendo em 1944. São 10 anos que perco esta demanda, sou um homem liquidado. Assim começava a peça de teatro, que por mim foi encenada pela primeira vez, em Igaraçu do Tietê, na época um distrito de Barra Bonita, por ocasião da minha formatura do primeiro grau. Hoje nós diríamos o primeiro grau, né? Naquele tempo era a formatura do primário, 4 anos de primária, então combinava sempre com uma festa muito bonita de formatura. Aliás, o ensino naquela época, né, era muito superior ao ensino de hoje. Eu me lembro com muitas saudades de meus professores, professor Francisco, dona Cidinha, marcas de verdadeiros mestres. Meu professor jamais entrou em classe sem estar de gravata, uma postura realmente de mestre, as professoras. Então, eram coisas que marcavam muito a gente. E na época, quando eu terminei o curso primário, logo em seguida nós nos transferimos para São José. Aqui então eu fiz o ginásio, no único ginásio da cidade, que era o ginásio, né, do Coronel João Cursino, era aqui onde hoje está a Câmara Municipal. Anteriormente também foi o prédio da Prefeitura e da Câmara, depois cedeu-se para instalar em São José o primeiro ginásio, né? E em frente tinha um prédio muito bonito,
que era o grupo escolar Olímpio Catão. Os professores da época, né, que marcaram assim, a toda a população de São José, quem não passou por eles? Não é? Vamos ver se eu lembro aqui. Dona Maria Luísa, professor Jorginho, professor de matemática, professor Everardo Passos, professor Joaquim Candelária, Padre Fortunato, professor Hélio Bevilacqua, pai do ex-prefeito Joaquim Bevilacqua, e tantos outros que recordo-me com muitas saudades, porque marcaram efetivamente a vida de uma parcela muito ponderável de São José dos Campos. E por volta dos anos 59 e 60, eu fui secretário da Associação Esportiva São José, presidida na época por esse saudoso e extraordinário esportista Lineu de Moura, de saudosa memória, porque realmente foi um dos homens mais ativos da área esportiva de São José dos Campos. Foi exatamente nessa gestão que nós construímos a primeira piscina em clube aqui em São José dos Campos. Foi a piscina semiolímpica da Associação Esportiva, onde existia o campo de futebol da associação, desativado aí por volta de 59 e 60. E ali erguemos o ginásio também de esportes, o primeiro da cidade, na gestão de Lineu de Moura. E ainda na gestão desse cidadão extraordinário, surgiu o primeiro clube de campo de São José dos Campos, o Clube de Campo Santa Rita, hoje uma preciosidade. Então, nesta época, nós tivemos a primeira piscina, o primeiro ginásio de esportes e o primeiro clube de campo de São José dos Campos. Realizações sob a presidência de Lineu de Moura, mas contando com a participação de extraordinários esportistas, como o Ló Bagunhá Maldos, o Pierino Rossi e outras figuras, tantas figuras extraordinárias daquela época que pugnavam pelo progresso de São José nesta área esportiva. Tanto é que a associação, logo em seguida, forneceu campeões de natação para o Brasil. Mas aí, impregnado por tudo isto, nós acabamos exercendo a Secretaria do Esporte Clube São José e, posteriormente, a presidência desse clube. Na época, eram os dois clubes importantes, depois surgiu o tênis clube. Mas eu exercia a chefia de gabinete do então prefeito, José Marcondes Pereira, e fui procurado por alguns esportistas, como José de Paula Ferreira, Tenente Lucas, já falecido, Emílio Sevija Martins, também de saudosa memória, entre outros esportistas, e recebi um convite para salvar o Esporte Clube São José, uma vez que seu campo de futebol, situado aqui no centro da cidade, estava sendo utilizado como pasto. Então, eu pensei no assunto, resolvi sentar-me na mesa com uma comissão de esportistas e nós decidimos, na época, introduzir o futebol profissional em São José dos Campos. A partir de alguma coisa nova que pudesse mexer com a cidade. Então, estabelecemos um plano de atividade que começava pela remodelação do antigo estádio Martins Pereira, que só tinha o campo e um vestiário antigo. Então, nós projetamos uma arquibancada de madeira que deveria ter como estrutura eucaliptos, porque na época eu ganhei de um amigo que tinha um lote no loteamento onde hoje está situada a Petrobras. Ele me deu então eucaliptos de um lote de 300 metros quadrados. Então eu arrumei vários amigos esportistas, uns 10 caminhões na época de voluntários,
talvez 100 pessoas, umas 50 armadas de machado, de serrotes, serras, e nós então fomos lenhar naquele lote que eu havia ganho. Então, até das 7 horas da manhã até as 4 da tarde, nós devastamos uma área enorme, um loteamento enorme que tinha ali, com eucaliptos, e trouxemos toda a madeira necessária para erguer a arquibancada que viria a comportar 5.000 pessoas no estádio Martins Pereira. Ocorre que no final do corte do eucalipto apareceu a polícia no local e para prender o infrator ou os infratores. O infrator era eu, porque eu que estava comandando lá a derrubada, mas eu tinha autorização para cortar de um lote e inadvertidamente, né, nós cortamos uns 50 lotes. Isso foi um descuido lamentável na época. Então a polícia disse: doutor Boni, você por gentileza então para de cortar, e não tinha mais o que cortar também, já tínhamos cortado tudo. E você compareça à delegacia de polícia, que lá está um senhor, um lusitano lá, o dono do loteamento, bronqueando lá. Então eu cheguei aqui, já estava me esperando o prefeito, o deputado da cidade, que era o deputado Benedito Matarazzo, o presidente da Câmara Municipal, pessoas amigas, né? E aqui na delegacia, então, eu mostrei o documento do lote, né? E expliquei o equívoco. Inclusive, eu participei ativamente para evitar que o dono do loteamento fosse preso, porque ele estava me caluniando, né? Na época, então, o português se livrou da cana, porque eu tive uma atuação muito forte junto à autoridade policial, dizendo que ele não tinha culpa nenhuma em estar me acusando de estar surrupiando madeira do loteamento dele. E nós erguemos com isso uma arquibancada para 5.000 espectadores ali na rua Antônio Sais. Ergui o alambrado, reformamos os vestiários e entramos na 3ª divisão. Na 3ª divisão já entramos com uma equipe todinha de São José dos Campos. E isto é interessante destacar, porque hoje em dia se busca mais jogador de fora, que não tem nenhuma vinculação afetiva com a cidade. Então se formam times de futebol de improviso, de última hora. Na época não, na época nós fomos buscar, pegamos o Leão, o Sérgio Valentim, o Lance foi buscar em Casabranca, Teodoro foi buscar na Várzea de Mogi das Cruzes, Zé Luiz, Ferretti, o Edson, o Baiano, enfim, catamos esta moçada de São José. O Dié de Lameiro era jogador de basquete e eu o transformei em treinador de futebol, da marra, porque ele não queria enfrentar o desafio. Então o Dié de Lameiro entrou neste jogo. Nós fomos campeões em 63 sem sangrar em nenhum centavo os cofres públicos. Eu gosto de destacar isso. Fui campeão da 2ª divisão, da mesma forma. No ano seguinte, no outro ano fui campeão da 1ª, e o São José foi promovido, ia ser promovido à divisão de honra do futebol paulista, com um elenco extraordinário. Mas nós não podíamos disputar o campeonato, em primeiro lugar porque não tínhamos o campo adequado. Em segundo lugar, porque o então presidente da Federação Paulista de Futebol, o deputado Falcão, baixou uma portaria que continha várias exigências para o clube disputar a divisão de honra do futebol paulista. Entre eles, a arquibancada de cimento armado para comportar com segurança 10.000 espectadores, vestiários para a equipe da casa visitante, para os árbitros, com saídas independentes, túneis, enfim, uma série de exigências que só poderiam ser atendidas se nós desativássemos o antigo campo e partíssemos para construir um novo estádio. Foi exatamente isso que nós fizemos na época, com a participação de uma diretoria muito dinâmica. Eu lembro do velho Jequitibá, o pai do deputado Benedito Matarazzo, senhor José Matarazzo, já falecido, com nomes de pessoas amigas extraordinárias, doutor Aníbal Augusto de Almeida, o Salvador, Ruiz,
o Gerôncio Fonseca, Antônio Pivato, Sérgio Vaz, Walter Becker, Jorge Pinto de Souza, e assim nós ficaríamos aqui numerando um elenco extraordinário de esportistas que se somou à nossa ideia e nós desativamos o time de futebol, vendemos alguns passes, vendi o passe do Leão para o comercial de Ribeirão Preto por 500 cruzeiros. Quem foi o avalista da promissória foi o Leão, e essa promissória não foi paga até hoje. Para mim não foi paga, então o Leão foi passado de graça para o comercial de Ribeirão Preto e fizemos um estádio de futebol, é aquele mesmo estádio que está aí, nada se acrescentou a ele em menos de 2 anos de luta. E aí fizemos um quadrangular com o Corinthians Paulista, o Atlético Mineiro, o Internacional de Porto Alegre e a Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos ver, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Atlético, não, São Paulo não, e Atlético Mineiro. Eram 4 clubes de futebol. Atlético, o Dario, que foi o homem que marcou o primeiro gol no estádio Martins Pereira, tem uma placa lá, era o centroavante do Atlético Mineiro. Então era o Atlético, vamos repetir, o Atlético, o Internacional de Porto Alegre, o Palmeiras e o Corinthians. O Atlético Mineiro foi campeão do torneio. Esse torneio deu um prejuízo na época de 150 mil cruzeiros. Eu lembro que o meu amigo Rubião Prates de Oliveira, que venceu a concorrência para vender salgadinhos no campo, ele comprou um caminhão de salsicha da Sadia. Era a salsicha que dava para fazer um varal daqui a Campo do Jordão, ir de volta 2 ou 3 vezes. E você, nem cachorro em São José dos Campos podia haver mais salsicha, de tanta salsicha que nós jogamos nos quintais de São José dos Campos. Quer dizer, um homem que planejou de uma forma e infelizmente deu de outra. Mas foi uma festa memorável que nós tivemos em São José. E quantas vezes com esse time, contando com o Leão, Sérgio Baiano, Zé Luiz, Lance, Ferretti, quantas vezes nós batemos aqui no Corinthians, no São Paulo, o que vinha aqui dançava. Passava no estádio Martins Pereira, lotava tudo aquilo lá, a gente ganhava o jogo porque tinha um timão de futebol. Na época, nós disputávamos um campeonato, eu estou lembrado agora, um lance interessante. E nós estipulamos 50 cruzeiros de gorjeta para cada gol de vantagem que o São José marcasse no time adversário. E veio um danado de um time de cruzeiro aqui, chamado Spulansec, e no primeiro tempo já estava de 7-0 para o São José. E eu torcia contra o São José para ver se o São José não marcava mais gol, porque cada gol do São José era um desfalque desgraçado no nosso caixa. E nós acabamos ganhando o jogo de 13-0 e ficamos endividados na época, viu? Para sair dessa dívida. Então, mas era uma cidade gostosa, alegre, todo mundo participava. Não precisava contar com o poder público, o povão ia lá, ajudava, colaborava. Nós fizemos uma campanha aqui do chapéu de palha. A gente ia com o chapéu de palha nas mãos, casa por casa, para o pessoal ficar sócio, comprar cadeira cativa, nos ajudar de alguma forma, e a gente ganhava de tudo, graças a Deus, e acabamos fazendo memoráveis campanhas em nossa cidade, lançando extraordinários jogadores para o futebol brasileiro. O Leão foi jogador da seleção brasileira, o Sérgio Valentim, Teodoro, e essa leva todinha de revelações para o futebol brasileiro, não se contando o Dia de Lameiro, que chegou a ser treinador do São Paulo Futebol Clube e de grandes equipes, as mais expressivas do futebol brasileiro. Esta foi a nossa participação na área esportiva em São José dos Campos. Eu diria que foi, modéstia às favas, a fase mais brilhante de São José, porque foi a época em que nós conseguimos 3 campeonatos seguidos, que nós construímos um estádio, que hoje, quem poderia pensar, quem pode pensar,
em construir um estádio como o São José. É verdadeiramente uma loucura um particular fazer isso. E nós fizemos naquela época somando as forças vivas da cidade. Uma das coisas que me marcaram muito na época em que nós construímos com os amigos o novo estádio Martins Pereira foi que a diretoria do São José na época reuniu-se e decidiu mudar o nome do estádio. O estádio passaria a chamar-se Estádio Mário Ottoboni. Quando eu tive notícia dessa decisão, eu a rejeitei em limine, não aceitei e coloquei na mesa o seguinte argumento: a tradição não se muda de uma hora para outra. Nenhuma segurança o povo vai ter, eu vou ter, ninguém vai ter, aqueles que estão fazendo a história, com esse tipo de comportamento. Eu não aceito essa homenagem, renuncio a essa homenagem, porque eu acho que o estádio deve continuar chamando-se Estádio Martins Pereira. Então, depois, para substituir, eles fizeram um retrato meu a óleo e me deram o título muito honroso de o Eterno Presidente. Depois de meus estudos, da minha vida intensa na área cultural, social, esportiva de São José dos Campos, no dia 9 de julho de 1954, ano do 4º centenário de São Paulo, eu conheci a minha esposa Maria Aparecida Candelária Bernardes Ottoboni, professora primária, aí na rua São José, onde ela residia na época. Eram 9 horas da noite, nós estávamos jogando bingo na sede do São José, e aí um rapaz apareceu lá e me deu um recado: Ottoboni, tem uma moça ali na esquina da São José, com o Teatro São José, a Cidinha, e ela gostaria de falar com você. Eu não a conhecia, e foi uma brincadeira do irmão caçula, do meu cunhado, já falecido, comigo e com a irmã dela, então, com a irmã dele. Então eu fui e encontrei com a Cidinha ali, que não sabia do que se tratava. Então foi um início até hilariante do nosso namoro. Dali, namoramos pouco tempo, foram 7 anos só de namoro. No dia 18 de julho de 1961, nós nos casamos no civil, e 20 de julho do mesmo ano, evidentemente, nós nos casamos na igreja. Desse casamento nasceram Júlio Marcos Candelária Bernardes Ottoboni, jornalista hoje, formado, agora ele é acadêmico de psicologia. A Nelma Regina, casada com Francisco Júdice. Desse casamento de minha filha, eu ganhei minha primeira neta, a Flávia, hoje com 5 anos de idade, uma menina muito inteligente, muito bonita, muito esperta. Tenho depois o Mário Celso, com 21 anos de idade, um filho que eu gosto muito. A Maria Cristina, que está terminando os preparativos aqui no ângulo para prestar o vestibular de medicina. E tenho o André, meu caçula, André Candelária Bernardes Ottoboni, 13 anos, menino muito esperto, também a alegria da nossa casa. E em cima de toda essa alegria, ainda eu tenho viva minha mãe com 90 anos de idade, mora em Juquereí, com minha irmã Eunice, também uma irmã que prezo muito, porque é muito carinhosa para com minha mãe. Então eu tenho uma família muito bonita, muito unida, muito solidária. Sou muito feliz em meu casamento e sou muito feliz com os meus filhos. Participamos com muita alegria do movimento renovador do Teatro Amador de São José dos Campos, aí pelos idos de 1956 até
a Revolução em 64, quando nós paramos com essa atividade. Fui coordenador do primeiro Festival de Teatro Amador de São José dos Campos, quando nós reunimos 18 grupos. Cada indústria de São José tinha seu grupo de teatro amador, o ginásio tinha o grupo experimental do estudante. Nessa época, nós movimentávamos toda a cidade e a região, São Paulo, inclusive, para esses festivais de teatro conhecidos que ficaram em todo o Brasil, com publicações de revistas, etc. Visitas de pessoas famosas da área cultural do teatro em São José dos Campos. Juraci Camargo, autor de Deus lhe pague, já falecido, membro da Academia Brasileira de Letras. O Duvaldo Viana esteve conosco, Miruel Silveira e tantos nomes famosos do teatro brasileiro naquela época chegavam até São José dos Campos para assistir às encenações dos nossos festivais de teatro. Conseguimos sensibilizar a Escola de Arte Dramática de São Paulo e fizemos aqui cursos intensivos com os melhores professores de São Paulo. Gostaria de lembrar alguns nomes, sem menosprezar aqueles que porventura venham a me esquecer, do saudoso Nestor Soriano, de sua esposa, do querido Benedito Machado Figueiredo, um Machadinho, que foi funcionário do Banco do Brasil, faleceu neste ano de 1991, José Serra, Antônio Soares, Genésio Soares também de saudosa memória, o doutor Solon Falec, cirurgião dentista, o dentista Lauro Scarpa, Wilson Cavazzani, Ricardo Resner, o João Vitor Strauss, que hoje é um dos redatores principais do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo. Enfim, uma leva de extraordinários elementos que participavam daquele movimento cultural de São José dos Campos, apresentando-se em cena, representando essas peças famosas do teatro brasileiro. Estava me lembrando ainda há pouco que, na época, foi uma ousadia representar Arsênico e Alfazema, a peça encenada no TBC, que deu início à revolução cultural do teatro brasileiro, encenada por Ziembinski. Queria lembrar também que no primeiro Festival de Teatro Amador de São José, eu encenei uma peça de minha autoria, chamada O Grande Demagogo, uma peça que depois percorreu o Brasil inteiro. E eu fazia o papel principal de Júlio Marcos, que acabei dando o nome também ao meu filho mais velho, que hoje é jornalista. E fui o melhor ator e recebi o troféu em cena aberta, no intervalo de um ato para outro, da peça A Raposa e as Uvas, encenada no Teatro Nide Alice, em São Paulo. Eu recebi o troféu das mãos do saudoso Sérgio Cardoso, também recentemente falecido. Então, por aí você tem uma ideia da importância do nosso teatro amador, por volta aí de 1955 a 1964. Em 63, eu participei de um festival em São Paulo com a peça Família Pobre e fui surpreendido como o melhor autor nacional desse festival promovido pela Secretaria de Educação e Cultura de nosso estado. Para se ter uma ideia do interesse de São José dos Campos da época pelo teatro,
Quando nós trouxemos a Escola de Arte Dramática de São Paulo, aqui para a nossa cidade, nós tínhamos aproximadamente 150 alunos interessados, vivamente interessados em participar do curso. E isto impressionava profundamente os professores, todo o pessoal envolvido da Escola de Arte de São Paulo. E eram comuns a gente organizar caravanas se deslocando para São Paulo para assistir às peças teatrais de São Paulo, os grandes lançamentos. Eu me lembro que nós fomos prestigiar o Guarnieri, que estava surgindo na época, o Duvaldo Viana Filho, o Vianinha, e do Guarnieri nós fizemos caravanas para assistir Eles Não Usam Black Tie, o Jimba, encenado pela Maria de la Costa. Aliás, por falar em Maria de la Costa, quero lembrar que na época a Maria de la Costa, Cacilda Becker, Valmor Chagas, Sebastião Campos e tantos outros artistas de renome encenavam suas peças aqui em São José. E era comum esses artistas, quando passavam aqui pela cidade, buscando os ares puros de Campos do Jordão, visitar o Mário Toboni na Câmara Municipal. Era sempre uma revolução, porque descia um pessoal famoso e conhecido e entrava no prédio da prefeitura, situado ali na rua Sebastião Hummel. Então, havia efetivamente um movimento cultural muito interessante, muito intenso em nossa cidade naquela época. Bom, em matéria de diversão, né, de cultura, em São José na época, o que nós tínhamos de interessante era os grupos de teatro amador que se apresentavam normalmente em São José dos Campos, né, grupos daqui. Lembro-me dos meios de comunicação, né, mais atuantes da época, que era a PL1, Paulo Lebrão I. Paulo Lebrão, família tradicional de São José dos Campos, né, parente do Alziro Lebrão. E o Paulo se projetou no jornalismo e acabou conquistando um espaço na época na Rádio Nacional, era uma das melhores emissoras do Brasil. Então Paulo Lebrão instalou a PL1. E também na Rua 15 nós tínhamos a JAC, José Antônio Cursino, as iniciais de José Antônio Cursino. O pai do Cristóvão, hoje o diretor da JAC Editora. Então, nós tínhamos a PL1 e a JC. Funcionava uma hora o PL1 e depois entrava a JC, e o pessoal fazia propaganda, né? Compre aqui, compre lá. Toda essa movimentação, até que surgiu a Rádio Clube, se não me engano, por volta de 1977, já com o Anísio Messi, que faleceu há pouco tempo, né? Trabalhou a vida toda em rádio. Eu lembro da Cida Madureira, também falecida, o Aldo Madureira, o Nadim Rao, enfim, uma equipe, o Mauro Teixeira, uma equipe de pioneiros na época. Naquela época a gente fazia teatro, radioteatro, né? Hoje é teatro, hoje faz na novela, né? Na época era a radioteatro. Então eu também participei de algumas peças na Rádio Clube. A Cida Madureira produzia, o Aldo, e a equipe então apresentava as peças na hora certa lá. Era muito interessante, né? O contra-regra, o cara que batia na porta, toda aquela marcação muito interessante. A cidade fica toda vidrada, porque rádio em São José na época era uma grande novidade, né? Era uma novidade em qualquer cidade. Então, a primeira que se instalou foi a Rádio Clube. E todo o material nosso aqui de São José. Jornais, vamos lembrar dos jornais aqui. A Folha Esportiva. A sede da Folha Esportiva era aqui na Rua 15, onde hoje está o Banco Francês. Ali era a Folha Esportiva. Também do José Antônio Cursino, mais conhecido como Nenê Cursino. Né? E tínhamos também o Correio Joseense, do saudoso Napoleão Monteiro, pai do Danilo Monteiro,
esses dois cidadãos mantiveram por muitos anos a imprensa de São José. Eram jornais semanários que se editavam aqui, né? Até eu me lembro de alguns fatos pitorescos que ocorriam na época, porque ainda não tínhamos ali no tipo, né, o moderno da imprensa não tinha chegado, evidentemente, naquela época no Brasil ainda. Então as composições ainda eram manuais, né? Então se fazia isso com muita dificuldade. Então as revisões, às vezes, apresentavam cada gafe que eram marcantes na cidade. Eu iniciei minha vida como jornalista por volta de 1950. Na época nós escrevíamos para os jornais da cidade, era o Correio Joseense e depois a Folha Esportiva, que depois tornou-se o Jornal de São José, e mais tarde o Diário de São José. Inclusive do Diário de São José eu fui redator. Fui redator do Vale Paraibano quando chegou em São José. Veio do Chico Triste lá de Caçapava para São José. Quem comprou foi o Edivar Simões, de saudosa memória. O Edivar Simões era um jornalista muito dinâmico. Ele sofreu um desastre na Serra de Caraguatatuba e ficou 17 anos no leito. Mas ali mesmo ele escrevia e reunia forças para manter o Vale Paraibano. Depois ele foi se incorporou ao patrimônio da Rádio Clube. O diretor foi o Anísio Messi, também falecido recentemente, e até tomar outro destino, o atual. Na época atuavam, sim, com constância no jornalismo de São José, José Silan, Oswaldo Ricci, Odemar Gomes de Santos, Napoleão Monteiro, Altino Bondesan, Danilo Monteiro. Desse pessoal todinho que eu mencionei, só o Altino Bondesan continua com vida. Infelizmente os outros já faleceram. Como que na época a gente conseguia, né, uma carteira de jornalista? O processo era simples. Você juntava artigos, reportagens, trabalhos editados num período de 90 dias, instruía um atestado de idoneidade, que era um cidadão idôneo, e aí você pleiteava a sua inscrição e vinha a sua carteirinha. Eles pagavam uma mensalidade e estava inscrito no jornalismo brasileiro. Depois inventaram, né, as faculdades de jornalismo, a coisa ficou muito mais séria, né? O pessoal muito mais capaz hoje aí. Mas na época ainda nós tínhamos em São José, com o tempo, o Albatroz, era um jornal que cuidava do funcionalismo público. Talma, um jornal exclusivo que cuidava exclusivamente do teatro, o Noticiário Geral de Teatro, especialmente do movimento cultural de São José dos Campos. O Talma quer dizer, a rainha da arte teatral, veio da mitologia grega. Tivemos também um jornalzinho fundado aqui na Associação Esportiva São José, acho que funcionou aí quase 10 anos, com muito divulgado na cidade, porque nós publicávamos poesias, divulgávamos pessoas da cidade. Eu me lembro agora de João Azevedo e outros poetas de São José, que vieram em busca da saúde e produziram obras extraordinárias aqui em São José dos Campos. Certo dia, por volta das 14 horas, eu encontrei o poeta Cassiano Ricardo na rua Sebastião Húmel, na porta da redação do jornal Correio Joseense, que ficava ao lado da banca de jornais do Chamarela, recentemente desativada. Dava exatamente essa porta do Correio Joseense, dava para a porta de entrada da Prefeitura Municipal, que funcionou até pouco tempo ali
nesse prédio da rua Sebastião Hummel. Então eu conheci o Cassiano Ricardo e fui ao encontro dele e eu convidei para ir até a Câmara Municipal. Então ele atendeu meu convite, porque ele estava ali esperando o Napoleão Monteiro, primo dele. E lá na Câmara Municipal, esse foi um reencontro de Cassiano com São José, porque há muitos anos ele não vinha a São José, ou se vinha, passava desapercebido. Então, o que nós fizemos foi convocar o pessoal da Rádio Clube, do Vale Paraibano, que já existia, telefonamos para os políticos, para o prefeito Veloso, e reunimos o máximo possível de pessoas representativas e colocamos esse pessoal lá no salão da Câmara Municipal para fazermos assim uma recepção bem afetiva para o Cassiano Ricardo, que estava passado em São José dos Campos por mágoas, uma série de problemas, de outros problemas. E eu lembro direitinho que o Cassiano Ricardo, ao agradecer aquela homenagem improvisada, ele declamou um dos seus poemas mais bonitos, que fala de São José dos Campos. E daí para frente o Cassiano retomou todos os contatos com a nossa cidade. Daí porque no bicentenário eu fui até a casa dele com o Luiz Paulo Costa, hoje o vereador Luiz Paulo Costa, com minha esposa, e passamos a nossa ideia para o Cassiano, se ele aceitava que a gente prosseguíssemos os entendimentos para instituir em São José a Semana Cassiano Ricardo, já que ele era o filho mais ilustre de nossa cidade, membro da Academia Brasileira de Letras, autor de inúmeros livros traduzidos no mundo inteiro. E o Cassiano ficou muito sensibilizado com a nossa lembrança. E aí então nós fizemos uma reunião com vários amigos, pessoas que apreciavam a obra e a pessoa humana de Cassiano Ricardo. E daí então uma proposta definitiva para o prefeito Eumano Ferreira Veloso, que baixou um decreto criando a semana em São José. Uma das maiores festas que nós tivemos em São José dos Campos, incontestavelmente, foi a festa do bicentenário da cidade. O prefeito da época era Eumano Ferreira Veloso e eu fui o coordenador dessa festa. Fui nomeado na época o coordenador da festa do bicentenário de São José dos Campos. Já São José tinha evoluído muito, porque isto foi em 1967, já tínhamos o ginásio da associação, o ginásio do tênis clube, a cidade, enfim, já tinha crescido bastante com a instalação de muitas indústrias, vindas pela mão desse saudoso prefeito, que foi um artífice do progresso de São José dos Campos, o Eumano Ferreira Veloso. Alpargatas, General Motors Brasil, Fiel, Kodak, Johnson, essas principais indústrias de São José vieram pelas mãos de Eumano Ferreira Veloso. E aí São José já tinha, como eu disse, iniciado assim um processo muito sério de crescimento com a Via Dutra, que foi um fator de progresso muito extraordinário. E em 1950, quando nós ganhamos a Via Dutra, então nós ficamos muito próximos de São Paulo pela Via Dutra, né, próximos do litoral também. Logo em seguida, nós ganhamos um asfalto aí para Caraguatatuba. Na época a gente ia para Caraguá de pau de arara, fazia aquelas lotações em caminhões para ir para Caraguatatuba. E também, logo em seguida, saiu também o asfalto aqui ligando São José a Campos do Jordão. Então a cidade começou a tomar um impulso muito grande. O CTA
ex-Cóquita, também surgiu aí por volta de 48, 49, pelas mãos do prefeito Dr. Jorge Zarur, na época era prefeito de São José, prefeito nomeado, médico de saudosa memória, porque foi também presidente da Câmara, vereador, um cidadão que prestou grandes serviços à nossa cidade. Então, saiu a doação dessa gleba de terra que hoje o CTA, a Embraer ocupam. E foi um fator de grande progresso para São José. A Dutra, o CTA e depois as nossas indústrias. Mas eu estava falando desse evento extraordinário que foi a festa do bicentenário. Para que vocês tenham uma ideia, na época nós conseguimos fazer um mês de festa. As maiores novidades nós trouxemos para São José. Inclusive, nós trouxemos a Mangueira do Rio de Janeiro, que foi na época a escola de samba vencedora do carnaval. Nós trouxemos na época 1.500 componentes dessa escola de samba para desfilar aqui na rua 15 de novembro. Então veio assim o Vale do Paraíba todinho assistir essa uma novidade extraordinária na época, né? Trazer uma escola de samba desse porte. Nós fizemos um desfile militar, nunca teve em São José também. Desfile militar, fomos buscar em São Paulo, lá a cavalaria, para abrir o desfile. Trouxemos o regimento de Ipiranga, lá o regimento de Pindamonhangaba. Trouxemos o núcleo lá da aeronáutica de Guaratinguetá, a nossa aqui de São José dos Campos, os tiros de guerra de São José, de Taubaté, da região. Foi lindo, porque nós conseguimos fazer um desfile assim, com todo esse pessoal, só militar, um desfile que tomou conta da cidade todinha, um desfile que demorou mais de uma hora com esse pessoal desfilando aqui na Rua 15. Então se atraiu também um interesse de todo o pessoal da região. Fizemos um desfile só de fanfarras. Convidamos inúmeras cidades que trouxeram fanfarras aqui. Foi um desfile lindo, que marcou extraordinariamente a festa do Bicentenário. Um outro desfile memorável foi de carros alegóricos. Cada firma, especialmente as indústrias, com carros alegóricos com motivo da indústria. Isto foi uma festa maravilhosa, inclusive que atraiu na época a presença do governador do estado. Depois fizemos um desfile cívico com as cidades da região, homenageando São José dos Campos, os principais estabelecimentos de ensino, desfilando com bandas de música aqui em São José. E fechamos com todas as nossas escolas, eu lembro direitinho que nós fomos buscar a banda Arthur Giambelli, era a banda campeã do estado de São Paulo, de Limeira. Lá tinha a Corporação Musical de Limeira e a banda Arthur Giambelli, da mesma cidade. As melhores corporações musicais do estado de São Paulo. E chegamos a fazer, tivemos a ousadia de fazer concertos no mesmo dia em vários locais, embora São José seja uma cidade ainda pequena. Quer dizer, concerto no tênis clube, concerto no ginásio da Associação Esportiva, concerto aqui na sala, uma sala que nós tínhamos do Veloso, concerto em cinema, tudo ao mesmo tempo. A cidade podia escolher naquela noite o que melhor lhe conviesse para assistir. Então fizemos realmente, eu não me lembro de nenhuma outra festa mais importante do que essa que nós tivemos aqui em São José dos Campos. Lamento que isso não tenha se repetido ao longo de tantos anos e faço votos que isso aconteça de novo, porque nós temos hoje melhores condições do que naquela época. E um detalhe importante, fazíamos tudo isso com recurso da própria sociedade, né, da própria indústria, do próprio comércio, sem onerar o cofre público, porque São José na época ainda era uma cidade pobre, cheia de problemas, né? Hoje seria muito mais fácil
atrair ajuda financeira do poder público. Então, a festa do bicentenário realmente foi uma das coisas mais bonitas que nós tivemos em São José até hoje. Fui funcionário da Câmara Municipal de São José dos Campos por 30 anos, dos quais 27 ocupando o cargo de secretário administrativo. Posso afirmar que o progresso de São José dos Campos, a transformação da cidade, passou pelas minhas mãos. Na época, nós não tínhamos assim assessores jurídicos, né, como temos hoje, assessores de várias áreas. Na época, o secretário administrativo era o assessor geral de tudo. Então, forçosamente, na minha função, eu me debrucei sobre todos os problemas que afligiam a nossa sociedade de 50 a 1980. Eu lembro em 51, por exemplo, a visita do Getúlio Vargas em São José dos Campos. Veio aqui para inaugurar uma variante aqui da Estrada de Ferro, uma festa extraordinária, feita aqui no Bela Vista, que era uma várzea Bela Vista, hoje um bairro tão bonito, tão próspero. Então vieram os especialistas em churrasco do Rio Grande do Sul e fizeram uma festa muito bonita para o Getúlio Vargas. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo bem de perto. Ele realmente tratava-se de uma figura fascinante, que chamava muita atenção pelo sorriso, pelo seu aspecto todinho, de um homem realmente atraente. E as figuras importantes que passaram pela nossa Câmara, a primeira legislatura, que coisa extraordinária, as figuras mais representativas de São José, fazendo parte do Poder Legislativo. Naquele tempo era serviços relevantes prestados à cidade, ninguém ganhava nada. Quantas legislaturas nós tivemos assim, inúmeras, que o vereador não percebia nada. Então a seleção do material humano que vinha compor o elenco de vereadores era muito importante. O que esses vereadores prestaram de trabalhos à cidade, não se pode nem imaginar. Porque na época era a somatória dessas capacidades, dessas inteligências que resultavam em progresso, em transformação para a cidade. São José é uma cidade, uma instância climática, preocupada apenas com a cura de tuberculose, de repente passou por uma metamorfose, atraindo um grande parque industrial. De que forma? Através de uma legislação municipal atraente para essas indústrias, oferecendo facilidades fiscais, visita dos vereadores. Isso era muito importante. Como a cidade era unida, era bonita, havia respeito, o vereador era uma figura muito respeitada. Eu lembro que eu fiz parte de uma comissão que foi cuidar da implantação em São José da primeira faculdade de odontologia. Então, eu, Álvaro Gonçalves, professor Flávio Beric Macedo e outras pessoas, nós fomos a Santos em busca do apoio do secretário da Justiça na época, Dr. Lincoln Feliciano, Dr. Antoninho Feliciano, que era prefeito de Santos naquela época. Já fomos tratar lá da criação e instalação da faculdade de odontologia em São José dos Campos, que inicialmente teve sua sede ao lado aqui do Olímpio Catão, na rua 15 de novembro. Começou ali a faculdade de odontologia. Pessoas importantes que se destacaram depois na vida pública brasileira, como o deputado Benedito Matarazzo, que empresta seu nome ao Paço Municipal. O deputado Matarazzo foi delegado do estadual do IAPI, hoje seria dessa outra coisa que estão metendo a mão aí, do IAPI na época, que era um Instituto de Previdência. Foi secretário de Estado dos Negócios do Trabalho e da Indústria. Aliás, tive a honra de ser oficial de gabinete do deputado Matarazzo. O doutor Onadir Marcondes foi também nosso vereador, foi presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
fui secretário de Estado de inúmeras pastas no tempo do governador Abreu Sodré, um cidadão muito culto. Doutor José de Castro Coimbra, atual nosso, foi vereador, começou a vida como vereador, já é deputado por 3 legislaturas. O doutor José Marcondes Pereira, vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, homem que se projetou também na vida pública, iniciando os seus primeiros passos no Poder Legislativo. O Robson Marinho, me lembro como se fosse hoje, foi eleito pela primeira vez com 18 anos de idade. Então, menino de tudo, mas já era dinâmico demais, enfrentava e era briguento, no bom sentido. Mas eu lembro o Robson, o Joaquim Bevilacqua, também vereador, prefeito, deputado federal 2 vezes. Esses cidadãos começaram conosco, porque quem redigia as moções, os projetos, as proposituras mais variadas, era o secretário da Câmara. Então, todo esse pessoal, nós trocamos ideias o tempo todinho, examinando o aspecto legal, né? O aspecto social de todas essas proposições. Então, todo esse pessoal realmente iniciou a vida pública como vereador. Estamos juntos, compreender eu não consigo. Neste mundo tanta gente, e o Senhor sempre comigo. Estamos juntos, compreender eu não consigo. Neste mundo tanta gente. Sempre me perguntam por que eu fundei a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC de São José dos Campos. A resposta é a seguinte: até 1969, eu era um homem muito preocupado com as coisas sociais, com as colunas sociais. E nessa oportunidade, mais precisamente em julho, eu fui convidado pelo Pedro Moacir de Almeida, já falecido, para fazer o Cursilho de Cristandade, um movimento recém-chegado no Brasil, oriundo da Espanha, mais precisamente de Palma de Maiorca. E eu aceitei o convite, mesmo porque o Moacir, na oportunidade, me disse que eu poderia levar minha calção de banho, que tinha lá uma piscina, que era possível tomar um uísque, e eu levei 1 litro de uísque, leituras, etc., porque seriam 3 dias de retiro e com toda a oportunidade de leituras, etc. Bom, lá chegando, já percebi que o movimento não era bem aquele que o Moacir tinha me levado na conversa. Tomamos um dormitório destinado a 50 homens. Aquilo já me assustou porque realmente dormir com 50 homens é uma tarefa meio ingrata. Mas eu arrumei minha cama e logo em seguida o coordenador do encontro, o senhor Barros, na época era gerente do Banco Novo Mundo aqui em São José dos Campos, um cidadão muito distinto, nos convidou a que fôssemos para a capela. Lá chegando, algumas explicações que nós iríamos participar de uma via sacra. Eu, honestamente, não tinha nenhuma afinidade com o problema. Eu não sabia explicar o que era isto. Mas alguém me cutucou e me convidou para carregar o crucifixo durante a cerimônia. E eu, para não ser indelicado, aceitei a missão. Entregaram meu crucifixo, que pesava no mínimo, sem exagero, uns 3 quilos. E lá entrei eu, então, na via sacra, com o cidadão ajoelhando-se em cada estação,
rezava, dois ao meu lado, cada um com uma vela na mão, e muda de estação, e eu muito cansado, porque o peso era muito grande, senti uma vontade muito grande de descer o crucifixo na cabeça do rezador, mas afinal chegamos ao fim da tarefa, e o pior, posteriormente, depois do encontro, eu vim saber que eles reservavam essa tarefa de carregar o crucifixo à pessoa considerada maior problema no encontro, o que me deixou deveras aborrecido, que eu me tinha como um cidadão, um ótimo cidadão. De repente me chega essa notícia. Mas o encontro continuou, depois tivemos uma sopinha lá para enganar o estômago, voltamos de novo para a capela, reza mais. Eu sei que a história de reza terminou às 11 horas, eu já estava muito aborrecido, porque não era de meu hábito rezar. Quando eu saí da capela, perguntei ao senhor Barros quanto era a despesa dos 3 dias que eu pagaria em dobro e pedia que ele me liberasse, porque achava que não ia dar certo. Aí o meu amigo usou de uma estratégia muito inteligente, que eu gosto sempre de passar para os meus amigos. É uma tarefa, é uma estratégia inteligente para pegar caboclo burro, vaidoso, orgulhoso. Foi assim que eu caí, porque o Barros disse assim: ô Toboni, nós gostaríamos que você ficasse aqui no encontro, porque esse movimento é muito recente no Brasil e nós precisamos aprimorá-lo. E você, como um cidadão inteligente, né, virtude com a qual eu concordei de imediato, poderá contribuir para aprimorar esse trabalho. E ali eu fui ficando. À noite eu acordei, era pelas tantas, um pouco aborrecido, porque alguém roncava muito alto nas minhas proximidades, e sentei na cama, dando um estrilo danado, uma puta de uma bronca, e os meus amigos todos estavam às gargalhadas. Então eu percebi que ao meu derredor não existia ninguém deitado, e o ronco continuava. Que mistério seria este? Aí percebi que haviam gravado o meu ronco e ligado o gravador para que eu ouvisse o decolar de um jato e coisas parecidas. Foi a primeira vez que eu pensei seriamente na minha família, especialmente na minha esposa, uma mulher pacífica, que nunca antes havia reclamado do marido roncador que ela tinha. Hoje até eu entendo a inteligência de minha esposa, porque ela foi treinando com muito carinho. Hoje ela ronca melhor do que eu, incontestavelmente. Então faz um par muito bom em casa. O que me levou a encontrar motivos para mudar de vida realmente foi um sacerdote que eu tenho por ele uma grande estima, que se chama Padre Pedro Lopes, da Diocese de Taubaté. Eu, na oportunidade, tinha uma verdadeira alergia por padre, não gostava de padre, achava que dava azar. E várias vezes eu vi esse cidadão passando por nosso grupo de trabalho, durante o cursilho, conversando, e quantas vezes, com certeza, eu desci o cacete em padre, sem saber que ele era um deles. De repente, eu estou na sala de palestras e aparece cidadão devidamente paramentado, de batina preta, na frente de uma mesa, e começou a fazer uma exposição, aliás, muito interessante, muito inteligente. E aquilo me chamou a atenção. Então, fiquei muito atento nas palavras do padre Pedro Lopes. A certa altura, ele deu uma parada, olhou para a plateia e disse o seguinte: são 50 neocursilistas nesta sala, e eu tive o cuidado de conferir todas as fichas de inscrição e levantei um dado muito importante. Dos 50, 48 são casados e todos são pais. E aí ele se emocionou muito e disse que havia renunciado, por amor a nós, essa expectativa de um dia
ver uma criança correr ao seu encontro e chamá-lo de pai. Nessa hora eu senti um baque muito duro, porque já era pai de dois filhos, o Júlio Marcos e a Nelma Regina, e nunca havia parado para refletir sobre a importância de ser pai. Mas prosseguindo, o padre Pedro Lopes, logo à frente, pediu licença para declamar o trecho de um poema de Michel Quest, também padre, membro da Academia Francesa de Letras. E mais ou menos assim declamava o padre Pedro Lopes com os olhos rasos d'água. Ontem, Senhor, ao cair da tarde, quando regressava, esbarrei nos guris que jogavam bola na calçada, os filhos dos outros que nunca serão os meus. Sinceramente, fiquei muito emocionado, me encontrei como pai e naquele momento tomei uma decisão histórica em minha vida, de mudar de rumos, de repensar sobre tudo aquilo que eu vinha fazendo, enfim, reciclar os valores, melhorar muito, porque eu tinha um tesouro em minhas mãos e não havia descoberto toda essa riqueza. Cheguei em casa, depois do terceiro dia, encontrei-me com a minha mãe, 80 anos mais ou menos na época. Ela tinha os dois joelhos de sangue pisado, roxos, de tanto rezar, pedindo a Deus pela felicidade e conversão dos filhos. Quando bati na porta de meu apartamento, quem me atendeu foi minha querida mãe, que ainda está viva, graças a Deus. Eu, ao invés de olhar para os seus olhos, eu olhei para seus joelhos e disse-lhe que a partir daquele dia ela poderia rezar menos, que eu iria rezar com ela. E nunca mais a abandonei. Eu era secretário administrativo da Câmara Municipal, advogado, formado aqui na Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, e não conhecia até aquela data um presídio, embora já com formação profissional. E aí eu pedi à tesouraria que comprasse um crucifixo. Eu coloquei o crucifixo em minha sala, reuni os meus subordinados e expliquei o que havia ocorrido comigo e que, a partir daquela data, eu não ia mais permitir conversas que não levavam a lugar nenhum, como acontecia comumente em meu gabinete. E a partir daquela data, todos os dias, ao final da jornada de trabalho, eu me voltava para o crucifixo e dizia mais ou menos isto: Cristo, e eu que fui inútil durante 38 anos, quero agora que o Senhor me mostre um caminho, uma obra, algo que eu possa recuperar o terreno perdido. Eu quero ser útil e bastante útil. E eu fiz isto de 20 de julho de 69 a 15 de novembro de 1972. Todos os dias eu fazia este pedido ao Senhor no começo e no fim do meu expediente. Dia 15 de novembro de 72, sexta-feira, ao deixar minha sala de trabalhos, quando eu repeti a consulta, eu senti uma voz que me falou fundo: vá, meu filho, trabalhar com presos. Imediatamente tentei refutar a ideia, recusar aquela notícia. Deixei minha sala preocupado, cheguei em minha casa, comentei com minha esposa
o que havia ocorrido. Ela me perguntou se eu não tinha lido nenhum livro, comentários, leituras a respeito do assunto, e eu respondi que não. Não tive sossego, não consegui conciliar o sono de sexta para sábado, de sábado para domingo e de domingo para segunda-feira. Era uma ideia fixa: vá, meu filho, trabalhar com presos. Quando eu cheguei em minha sala de trabalhos na Câmara Municipal, assim que abri a porta do meu gabinete, olhei para o Cristo crucificado e mais uma vez senti a sua mensagem, a sua convocação. Às 13 horas, dirigi-me aqui para a Delegacia de Polícia da Rua Humaitá, entrevistei-me com o doutor José Joaquim Celestino, na época o delegado titular do município, e contei o meu propósito de trabalhar com presos. E ele assustou-se com a minha ideia, sugerindo-me que antes visitasse o presídio para depois anunciar uma decisão dessa importância, uma vez que a cadeia de São José era muito perigosa, bandidos que haviam praticado toda sorte de atrocidades. Mas devido à minha insistência, ele gentilmente encaminhou-me ao carcereiro do dia, senhor Zezinho, que por sua vez colocou-me no corredor do presídio. Eu caminhei até a cela 4. Jovens mal cheirosos gritavam pelo meu nome. Gente conhecida, filhos de amigos. Eu, ao chegar de frente à cela 4, não tive forças para prosseguir. Retornei até a sala do delegado. Quando abri a porta, ele, com um ar de deboche, me disse o seguinte: e agora, Ottoboni? Esperando certamente que eu tivesse desistido da ideia. E eu respondi: agora, doutor Celestino, é com convicção. Exatamente isso que eu vou fazer. Vou trabalhar com os presos. Então, marcamos outras reuniões, acertamos detalhes de como deveríamos proceder. Reuni 15 amigos na época para pesquisar, levantar o problema. Fomos ao acervo da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, visitamos outros presídios, fizemos uma pesquisa muito séria aqui na própria cadeia da Humaitá. E como havíamos levantado que 98% da população carcerária na época era de origem católica, nós decidimos começar como pesquisa com uma missa aqui no pátio da cadeia. Então, às duras penas, conseguimos um padre, reunimos os 15 estudiosos, entre eles Francisco Moreno Ariza, advogado, doutor Aníbal Augusto de Almeida, advogado já falecido, doutor Luciano Gomes, hoje diretor administrativo da Câmara Municipal, doutor José Ibrahim Vieira, também advogado, funcionário da Câmara Municipal, Toru Sarefugi, na época vereador, também de São José dos Campos, Danilo Stanzani, Nilson Hermínio Consiglio, de saudosa memória, e outros que efetivamente... Pedro Moacir de Almeida, também falecido. Éramos em 15, repito, éramos em 15. Viemos todos aqui para a cadeia, nos reunimos no pátio, os presos de um lado, os 15 do outro lado, em cima, transitando ali pela passarela do pátio, policiais de metralhadoras nas mãos, vigiando o comportamento dos presos. Ninguém estava com medo, todo mundo com paura. 15 minutos mais ou menos, o padre celebrou a missa, nós distribuímos salgadinhos e refresco para toda a população carcerária. E de volta para a Câmara Municipal, o grupo se desfez em 50%. 8 abandonaram o grupo no caminho.
e quase todos tinham uma única acusação: Mário, você é louco, fique sozinho. Deus me livre de me meter com esse pessoal feio aí. Eu percebia que fulano olhava para mim querendo me agredir, eu percebia que fulano me marcou, eu de jeito nenhum. Desculpe e não fico mais nesse barco. Esse barco é furado. Cheguei com 7 na Câmara Municipal. Interessante, dos 7 que ficaram comigo, a maioria eram subordinados e 2 compadres meus. Quer dizer, então foi mais ou menos de uma forma coercitiva a permanência desse pessoal. Telefonei para os meus amigos de cursilho de cristandade para refazer a equipe para o mês seguinte e consegui a adesão de mais 5. Ficamos em 12 para a próxima jornada aqui no presídio. Seria uma próxima missa para novas indagações, etc. Chegamos em 12. Quando chegamos aqui, do lado de fora, no estacionamento da delegacia do Humaitá, o carcereiro chamou-me à carceragem e passou o seguinte recado do doutor Celestino: que nós evitássemos aquele encontro naquele dia, uma vez que ele havia se inteirado de um movimento no presídio destinado a tomar o padre como refém. E aí, eu pedi para o carcereiro não comentar o assunto com ninguém, porque tinha absoluta convicção que se meus companheiros ouvissem esta advertência, o grupo ia se esfacelar de uma vez. Então ele me garantiu o sigilo da notícia. Combinei com ele que todos ficassem então fechados nas grades e nós faríamos a missa e tudo mais que havíamos programado no corredor do presídio, assim, com segurança. Com isso ele concordou. Lembro-me também de outro episódio, nesse mesmo dia, uns 3 ou 4 soldados encarregados da segurança disseram-me: "Oh, senhor Toboni, o senhor é um homem bom, esse pessoal aí não se salva ninguém, pode pegar todos esses presos, botar na parede e dar de metralhadora, porque aí não salva ninguém, o senhor vai perder tempo." Aí eu respondi para um deles, que estava mais entusiasmado em me dar conselhos, que ele ficasse tranquilo, porque se ao final de nosso trabalho nós tivéssemos salvo, recuperado um soldado, já estava bom. Então, daí para frente, a polícia também, militar, se tranquilizou nesse sentido. Bom, a missa aconteceu, tudo mais, e dali para frente nós fomos superando os nossos obstáculos, o grupo foi aumentando e chegamos, graças a Deus, a estabelecer normas de trabalho, um sistema próprio da PAC. Já em 1974, no começo do ano, as dificuldades começaram a crescer, porque nós já percebemos os primeiros resultados e não sabíamos como agir. Aí tive um encontro também muito interessante com o doutor Silvio Marques Neto, por quem tenho especial estima, este como juiz das execuções de São José. Contando-lhe as nossas dificuldades, ele nos orientou para que fundássemos uma entidade e aí o trabalho teria suporte jurídico. Foi o que nós fizemos com a orientação desse eminente magistrado. Fundamos então a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Antes era um grupo de apostolado. Depois esse grupo tomou assim normas juridicamente amparadas. E aí o nosso trabalho começou a se expandir. Hoje nós temos cerca de 130 PACs espalhadas pelo Brasil. E o acontecimento mais importante que nós tivemos foi exatamente em 1983, quando o então juiz das execuções criminais de São José, Dr. Nilo Cardoso Perpétuo, sentindo o drama de São José dos Campos sem presídio, solicitou à PAC
que reformasse o presídio da Humaitá, que estava interditado há 5 anos, considerado insalubre e sem condições de ser habitado. Movimentamos então a sociedade de São José, levantamos recursos e reformamos 50% do presídio. Mas mesmo assim, depois de reformado, a Polícia Civil e Militar não aceitou administrá-lo sob a alegação de que o prédio não oferecia segurança. Na oportunidade, o Dr. Nilo ofereceu-nos então a administração do presídio, para que nós ampliássemos a experiência apaquiana administrando o presídio. E com o consentimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, a APAC iniciou mais essa experiência inédita no mundo. Há 3 anos, o Dr. Cícero Simonetti, na época delegado seccional de polícia, cedeu-nos o restante do prédio. Nós o reformamos também sem sangrar os cofres públicos e hoje nós temos acomodação para 110 presos. Dispomos de uma comissão técnica de classificação que também está incumbida de proceder a exames criminológicos, de dependência toxicológica, de insanidade. Temos 2 enfermarias, um auditório para 300 pessoas. Enfim, dotamos o presídio de condições humanas para recuperar o homem que errou. E hoje, com muita alegria, nós anunciamos que o índice de reincidência em São José dos Campos não atinge a 5%, um dos menores índices que nós temos conhecimento no mundo. E nosso trabalho se expande por vários países da América Latina, agora nos Estados Unidos, e outros países ainda buscam o nosso trabalho. Recentemente, a publicação de um livro nos Estados Unidos, falando que o método APAC é aplicável em qualquer canto do mundo. Tudo isto nós fizemos com muita alegria, com muito sacrifício, sem o concurso de uma equipe extraordinária, onde destacam elementos de proa, como Benedito Chaves de Alcântara, meu vice-presidente, José Saneilco Maquia, meu tesoureiro, Oswaldo Brogliato, secretário, o Messias Elias, professor Hugo Veronese, como se dedica, sua esposa, a professora Margarida, a equipe de psicólogos que nós temos hoje atuando aqui na PAC, as psicólogas, a Beth, a Grace, a irmã Agnus Dei, a Beatriz, a Lourdes, o doutor José Roberto Rossiter, um médico extraordinário, psiquiatra. Nessa equipe toda a gente vê o entusiasmo de um Danilo Stanzani, da Ruth, do Sebastião Carlos, Fátima, José da Rosa, Dona Maria, Dona Elza, a Maria José, viúva do nosso saudoso companheiro Dimas, a Zezé, viúva do nosso querido João Albano, o Epaminondas e a Inês, enfim, a minha comadre, que eu quero tão bem, Vicentina. E aí nós temos uma equipe muito dedicada, com certeza eu omiti alguns nomes, mas eu quero que todos entendam que nesse momento, se é possível ter a PAC, porque nós temos uma equipe unida, bonita, a contribuição do Frei Tiago Coccolini, do Padre Alfredo Granzotto, do CTA, da irmã Edmeia Rezende, da professora Elza, nossa voluntária, que responde pelas aulas de valorização humana, a professora Eliette, encarregada da alfabetização dos nossos recuperandos. Enfim, é uma grande equipe
toda ela voltada para a ressocialização, preocupada em proteger a sociedade de São José dos Campos. E eu não poderia, de forma alguma, dizer que ainda nós não enfrentamos dificuldades. Seria faltar até com a verdade. Ainda existem elementos do Ministério Público, juízes de direito, autoridades ligadas à área da segurança, que não admitem a recuperação do homem que errou, que não acreditam que o ser humano pode se levantar e ainda perseguem e tentam destruir o nosso trabalho. Mas não serão bem-sucedidos, porque, graças a Deus, nós estamos amparados pela providência divina e pelas mãos de Maria Santíssima. E quando o Camburão chegou, o mundo pra mim se acabou. Entrei no corredor da morte, senti o drama de uma cela forte. Pesei e revivi na hora as páginas de dor que escrevi lá fora. Pesei e revivi na hora as páginas de dor que escrevi lá fora. Queria que o tempo parasse, que sua palavra o povo escutasse e que ninguém mais duvidasse que a felicidade, Cristo é você. E quando o Camburão chegou, o mundo pra mim se acabou. E quando o Camburão chegou, o mundo pra mim se acabou. E quando as grades se fecharam, meus sonhos e ilusões ali se sepultaram. E minha pobre mãe sofrida, sem saber que não sou nada, foi mais uma vez em seu clamor de amor por minha punhalada. Foi mais uma vez em seu clamor de amor por minha punhalada. Queria que o tempo parasse, que sua palavra